Na tela da Band, né, e a gente tem que ver, depois do resultado, né, de ontem, né, como é que o Flamengo vai agora. Apesar de que, Ronaldo, foi aquilo que eu te falei, né, depende só dele ainda. Então, se depende só dele ainda, foi melhor o São Paulo vencer, porque assim ganhou o Atlético e não dependia só dele, né? Quer dizer, ele depende só dele, né? O Flamengo não precisa se preocupar com o São Paulo, se preocupar com o Atlético, o Flamengo precisa se preocupar com ele. Precisa voltar a jogar, precisa dar confiança a todos nós, que ainda não deu. Né? Isso ainda não deu. Precisa esse time voltar a jogar. Do meio campo para frente eu já vi um Flamengo melhor. Jogadores como o Bruno Henrique, por exemplo, voltando, né, a ser o Bruno Henrique, pelo menos a gente conseguiu ver nos últimos jogos. O posicionamento dele ali, entendeu? Facilita. Ali do lado, né? Agora, do meio campo para trás, o time ainda está meio... Mas os adversários que o Flamengo tem, os 4 próximos adversários, o Flamengo tem amplas possibilidades. Então, vamos lá. Ele tem o Bahia, que é domingo agora, ele tem o Fortaleza no Castelão, tem o Fluminense, que é no Maracanã, e joga depois no Maracanã com o Ceará. Então, o mais difícil ali é o Fluminense. Tem um detalhe disso. A gente passou muito tempo durante o campeonato, ao mostrar a tabela, falando que o São Paulo estava 3 jogos a menos do que o Flamengo. O São Paulo está 2 jogos a menos que o Flamengo. Será que o São Paulo vai ganhar? O São Paulo passou por esses jogos, ganhando, e hoje é o Flamengo quem está a 2 jogos do São Paulo. O São Paulo cumpriu o dever dele, ganhando os jogos que lhe faltava. Né? E botou uma frente em cima do Flamengo. Quem tem agora a pressão e a obrigação de ganhar os jogos faltantes é o Flamengo. São Paulo passou muito bem. O Flamengo vai ter que passar também para brigar pelo título. E depois de arrumar tanta confusão lá em Portugal, o nosso JJ acho que vai dar uma pernada no Flamengo, hein? E o Diego Alves pode parar de graça lá no Benfica. Conta pra gente aí, o Bruno Cantarelli, aqui na tela da Band. Vamos lá. É exatamente isso, Edilson. Mais um capítulo na reta final da maior novela no Flamengo neste ano de 2020. Notícia de hoje. O jornal português Record informa que Diego Alves pode atuar pelo Benfica após o término do contrato dele com a equipe do Flamengo. Segundo o jornal português, o técnico Jorge Jesus já estaria interessado há muito tempo em contar com Diego Alves no futebol de Portugal, e isso pode ser possível após o término do vínculo do Diego com o Flamengo no dia 31 de dezembro. Do lado de cá, negociação travada nesse momento. O Flamengo, irredutível, não deve fazer uma nova proposta a Diego Alves para que ele permaneça no clube. A última proposta feita por uma pequena valorização salarial e 1 ano de contrato. Diego Alves acha que merece uma valorização maior e também 2 anos de contrato. Houve muita comoção na última partida contra a equipe do Santos. Diego recebeu a braçadeira de capitão de Rogério Ceni, homenagem de Gabigol após um dos gols da vitória contra a equipe santista, mas mesmo assim a diretoria do Flamengo segue irredutível. E o goleiro e o staff dele também, porque Diego tinha chegado a um acordo com o departamento de futebol do Flamengo, acordo esse travado pela parte financeira do clube. Por isso, Diego acha que aquele acordo deveria valer e, óbvio, está irritado com essa situação. Fato é que faltam pouquíssimos dias com o Diego Alves tendo contrato com a equipe do Flamengo. Ele fez o jogo de número 157 dele, defendendo o time rubro-negro contra o Santos, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Pela frente só tem mais 2. O último no Maracanã seria na próxima rodada agora contra o Bahia no fim de semana, e o último dele no Flamengo contra o Fortaleza fora de casa. Vamos acompanhar de perto toda essa situação, mas a notícia que caiu como uma bomba hoje da imprensa portuguesa, Jornal Record, de que Diego Alves pode ir para o Benfica após o fim do contrato com a equipe do Flamengo. Eu volto com você, Edilson, aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli. Nada diferente, né? Se ele está livre no mercado, se não chegou num acordo, ele vai para onde ele quiser. Para onde ele quiser. E para o clube que quiser, ele também. E um treinador que goste, você ir para um lugar em que o treinador gosta de você, fala a mesma língua. Então isso tudo facilita, né? E quando você falou assim, né? O Jorge Jesus vai dar uma pernada no Flamengo, não foi? Você se referiu assim, né? Eu ainda fiquei pensando, mas que pernada é essa? Então é a mesma pernada que o Flamengo deu ao contratá-lo?
É a mesma pernada contratada que eu digo Diego Alves. É a mesma pernada que o Flamengo teria dado ao contratar o Felipe Luiz. A mesma pernada que o Flamengo teria dado ao contratar o Rafinha. Que todos esses jogadores foram contratados sem que eles tivessem vínculo algum com qualquer clube. A advogada do JJ vai ficar com ciúme depois de seu depoimento aí, não é, Ronaldo? Vestiu a toga na hora aí, virou um advogado mesmo. Eu não sei se ela era advogada. O René advogada, muito bom, por sinal. E ótimo, conheço o currículo dela bastante, entendeu? Uma baita de uma advogada, entendeu? Concordo. Uma baita advogada. E ela, inclusive, tô com medo. Como é que é o nome dela mesmo? A doutora Ana Paula. A doutora Ana Paula. Tem um trabalho maravilhoso aí. Eu tô preocupado. Eu tô achando que, doutora, fica esperta, que senão você vai acabar tomando... Fica esperta, que você vai acabar tomando uma pernada do nosso Paraná. Com as empresas também. Que trabalha aí com as empresas lá do Camarão também. Tem que trabalhar com a gente aqui também, doutora. Vem pra cá. Vamos aqui pra gente aqui. Bom, o Flamengo... que é? Flamengo segue mesmo na busca pela renovação com Diego Alves. Mas até que ponto a experiência de um goleiro é imprescindível numa equipe? Coloca aí. A novela de renovação entre Flamengo e Diego Alves vem se arrastando e a cada semana ganhando novos capítulos. Na última partida, até o artilheiro Gabigol foi comemorar com o arqueiro campeão da tríplice coroa com o rubro-negro. Aos 35 anos, a idade pesa e os valores pedidos também. E o que se questiona é: vale a pena ter um goleiro experiente, mesmo com promessas no elenco? É igual vinho ou o ideal é renovar a safra? É isso que vamos ver. O melhor goleiro do mundo na atualidade é um brasileiro. Alisson ganhou tudo com o Liverpool nos últimos anos e conquistou a luva de ouro da FIFA. Aos 28 anos, ele é acompanhado de perto pelos alemães Neuer, de 34, que joga no Bayern de Munique, e Ter Stegen, de 28, que atua no Barcelona. Além também de Oblak, de 27, que está no Atlético de Madrid. E por incrível que pareça, o veterano Buffon, que já completou 42 primaveras e segue atuando em alto nível na Juventus. Levando em consideração apenas a Série A do Campeonato Brasileiro, só 3 dos 20 goleiros titulares têm menos de 25 anos. Casos de John, do Santos, Cleiton, do Red Bull Bragantino e Marcos Felipe, do Fluminense. Para se ter uma noção, a média de idade do Brasileirão é de 30,95 anos para os arqueiros. Mas, parando para analisar o futebol carioca, por exemplo, Lucão, do Vasco, tem 19 anos, Hugo Neneca, do Flamengo, soma 21. Felipe, do Flu, tem 24 e já até ganhou a vaga de Muriel. Todos com grande potencial e que deixam a pulga atrás da orelha do torcedor. Para nos ajudar a desvendar o mistério, convidamos Carlos Germano, ex-goleiro do Vasco e da seleção brasileira, ídolo do Cruz Maltino e que jogou por 17 anos na posição. Para ele, quanto antes o goleiro assumir a titularidade, melhor. Bom, em relação à qual a idade ideal para o goleiro de futebol assumir a posição de titular da sua equipe, eu sempre fui da opinião que o quanto antes melhor. Eu acho que se o jovem goleiro tem uma boa formação, uma boa preparação, eu acho que o quanto antes ele pisar no gramado e poder estar sendo utilizado pela sua equipe principal, é melhor para ele e melhor para o seu clube. Eu na minha época sofri bastante em relação a... Porque existe uma máxima de que goleiro bom e goleiro preparado só depois dos 25 anos de idade. E eu sempre fui contrário a essas opiniões, porque eu achava que só ia adquirir experiência quando eu estivesse com 25 anos, 26 anos de idade, se eu estivesse jogando desde os 20 anos. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a jogar cedo no Vasco da Gama e quando eu estava com 25, 26 anos já estava um profissional preparado, para a posição. Se eu estou desde cedo defendendo um grande clube de futebol, na posição, ali jogando, me preparando, acertando e errando, eu vou adquirir uma experiência que quando eu tiver com uns 24, 25 anos de idade, praticamente eu já vou estar no meu auge dentro da posição. Aconteceu isso comigo também. Eu comecei a jogar cedo pelo Vasco da Gama e quando eu estava com 24 anos de idade, 25, eu comecei a servir a seleção brasileira. Então esse é o nosso auge, o sonho. Você primeiro jogar na equipe principal que você está trabalhando e depois servir uma seleção brasileira. Então por que eu cheguei na seleção brasileira? Porque o clube de Regata Vaz da Gama me deu todas as condições, confiou
no meu trabalho e me deu todas as condições para que isso acontecesse, né? E eu estava totalmente preparado para quando chegasse nesse patamar, eu pudesse fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, da melhor forma possível e ficar no gol do Vasco durante muitos anos. Justamente porque eu comecei cedo, adquiri a experiência e quando no meu auge eu estava servindo uma seleção brasileira com 25 anos de idade. Dos mais novos aos mais experientes, o Brasil, de modo geral, vem formando grandes goleiros. A velha máxima citada por Carlos Germano sobre os 25 anos parece durar até hoje. E aí, goleiro bom é igual vinho, quanto mais velho melhor, ou está na hora de renovar a safra? Eis a questão. Eis a questão. Vou começar com o professor René Simões aí, que tem batido na tecla, né? Os gols de falta não estão acontecendo porque os goleiros melhoraram muito. Muito. Ontem a defesa do goleiro do Santos, na batida de falta do Grêmio, foi um negócio assim, fora do normal. Aonde ele vai, né? Aonde a coruja dorme, ela já não dorme com tanta tranquilidade, porque os goleiros chegam lá e incomodam ela. Então não vai. O Carlos Germano jogou comigo na seleção sub-20, um goleiro belíssimo, comportamento, e graças a ele, desde que começou, em 1970, o Carlesso, né? Se eu não me engano, ele era capitão. Ele começou a dar os treinamentos, né? E depois apareceu o Nielce, que foi o primeiro a brigar para que os goleiros tivessem um treinador e viajassem. Trabalhou comigo na seleção também, foi a época do Tafarel. Aí os goleiros evoluíram barbaramente, né? Quando nós imaginávamos, né, nos anos 70, 60, a gente imaginava o seguinte: pode ser qualquer goleiro. Qualquer goleiro é goleiro pra gente. Vamos embora, nós jogamos aqui e ganhamos. Depois não, começamos a valorizar e começaram a aparecer os grandes, você citou até o Leão aqui, começou a aparecer, e goleiros jovens. O Ronaldo no Corinthians esteve comigo na seleção e acabou sendo campeão. O Ronaldo tinha 21 ou 22 anos, foi campeão com o Corinthians, depois foi um dos grandes do Corinthians. Então eu acho que não existe idade clara que é de exceção. Jogador de exceção, ele pode ter qualquer idade. Agora, os outros, que não são exceção, são a regra, precisa sim de um período, um processo. Os senhores acompanharam atentamente aí a matéria, podem dar opinião também. Ainda dá um frio na espinha do torcedor quando coloca um goleiro jovem. Se você tem um jogador de linha... 17 anos. 17, 18, 19 anos arrebentando. Eu posso citar exemplo nos 4 grandes clubes do Rio. O torcedor chega a exigir a presença dele, né? Luiz Henrique tem que jogar no Fluminense. O Thales Magno tem que jogar no Vasco. Tem exemplos de todos os clubes aí. Mas quando é goleiro, o torcedor fica muito jovem. Existe isso. Por quê? Porque é um cargo de confiança. E em cargo de confiança é muito difícil você colocar alguém jovem em qualquer área. Né? Vai chefiar os médicos, o garoto tem 19 anos, muito jovem. Né? Vai coordenar os advogados, 19 anos, é muito jovem. E eu acho que acontece isso também na posição de goleiro, por ser um cargo de confiança, ele não pode errar, ele falhou, é gol. Então acho que ainda tem essa reticência em colocar um goleiro jovem. Eu admito que prefiro um goleiro mais experiente. 25, 26 anos do que colocar um goleiro ainda jovem. Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho que essa sua colocação é perfeita, mas é em qualquer profissão. É o que eu falei, em qualquer profissão. Qualquer profissão. Não é? O garoto está aparecendo, mas é menino. Vamos dar tempo ao tempo. E o Flamengo está engrossando para renovar com o Diego Alves, que botou um garoto que arrebentou no gol. Mas entregou a Copa do Brasil. Não importa, mas ele mostrou qualidade de ser titular. Mas no não jogo entregou decisivo, na Copa do Brasil, mas ele falhou num jogo. Ele que a gente discute. Contra o São Paulo. A gente discute se ele falhou, porque tem a metade do zagueiro também que jogou a bola meio esquisita pra ele. Mas foi contra o São Paulo. Mas ele foi irresponsável. O professor René acha que o passe do zagueiro já não foi. Ele foi completamente irresponsável. Ele não falhou, ele foi irresponsável. Que ele falhou, eu admito 100% que ele falhou. Mas eu só não acho que ele foi irresponsável, porque ele não quis fazer aquilo. Ele errou no domínio e aí teve que fazer aquilo. É uma diferença. Ele tentou uma driblar. coisa,
eu tô com a bola uma bem bola ou um dominada, dado que ele recebeu e aí eu também, tento né? dar uma Tem caneta no cara, mas como ele dominou mal, a bola fugiu, só restava ele fazer aquilo. O Renê pegou você não. O maior goleiro da história do Botafogo parou de jogar futebol, acho que com 44 anos, que foi o Manga. Pela opinião dos senhores, então, o Flamengo tem que renovar com o Diego Alves e não promover a titularidade do Hugo Neneca, é isso? Eu acho que, tecnicamente falando, o Diego tem que ficar. Eu só continuo batendo naquela tecla de que o Flamengo é um exemplo da engenharia financeira e responsabilidade administrativa que o Brasil precisa. Nós temos urgência de que todos os clubes tenham isso. E se isso for uma irresponsabilidade, eu torço que o Flamengo não faça. Tecnicamente, eu acho que ele faz muito bem a equipe. Eu diria a você o seguinte, eu acho que eu colocaria o Hugo, acho que o Hugo está preparado para ser o goleiro do Flamengo, no Campeonato Carioca. Mas não vejo ele como um goleiro para dar garantias ao Flamengo de Libertadores da América do próximo ano. É mais ou menos isso. Quantos jogos ele jogou? 6? Acho que sim. 6 ou 7? Quantos erros ele teve? Quantos jogos ele salvou? Quantas defesas? Quantos jogos ele Quantas salvou? defesas? Aquele jogo com o Corinthians lá em São Paulo, com aquela estrela da garotada. Você está sendo muito cruel. E o jogo da Covid foi com o Palmeiras ou foi com o Corinthians? Vários jogos. Palmeiras, né? Que aquele jogo foi onde ele apareceu, eu acho ele um goleiraço. Mas acho que para Libertadores me daria mais confiança ter um goleiro mais experiente. Só isso. Não, mas você estava se baseando. Mas não tem mais Libertadores. Jogos Já acabou a Libertadores. Você está se Sim, mas baseando. pro ano que vem. Por um lance, daquele lance que houve um erro. Quantas vezes o próprio Rogério Ceni errou, pô? A primeira bola do Diego Alves. Eu falei outro dia de um goleiro, quando eu falo o nome aqui, que eu estava na juventude, que toda vez que eu falo esse nome desse goleiro, me dá um arrepio, chamado Valdir Pérez, que era um mãozinha de alface danada. E quantos gols ele tomou, falhou? E foi goleiro da seleção brasileira numa Copa do Mundo. O Lucão, goleiro do Vasco, também falou no jogo decisivo. Exatamente. No jogo decisivo. Eliminou o Vasco. Também no jogo decisivo. Falta de experiência, poderia acontecer com qualquer um, mas é uma coincidência, né? Os dois falharam em lances decisivos. Eu prefiro um goleiro mais experiente. Olha bem. Agora, não me critique, a pauta da discussão é esse essa. Lance, esse lance, Ronaldo, esse lance que aconteceu com o Cão. Com o Neneca, aconteceu exatamente com o Jefferson num jogo em São Januário, quando eu dirigindo ele. E aí todo mundo veio falar comigo. A irresponsabilidade, só que ele conseguiu dar a caneta no cara e saiu jogando o Jefferson. Isso é irresponsabilidade? Eu digo, não. Ele dominou mal a primeira bola e para resolver o caso ele deu uma caneta no camarada. O goleiro não pode tentar. Foi irresponsabilidade. O goleiro não pode tentar dar drible no atacante. Sabe por quê? Ele não tentou. O atacante, quando ele dá drible, quando ele tenta driblar o goleiro, o atacante, para fazer o gol, ele tem risco de não conseguir driblar, correto? Ele pode não conseguir e perde o gol. Ok, o jogo segue. O goleiro assumir esse risco de tomar o gol é uma irresponsabilidade. Mas eu não estou falando de um lance específico. Nenhum goleiro pega e sai driblando, não. É quando você não tem opção. 100% eu concordo É o novo normal, meu querido. Nenhum goleiro pega e sai driblando, não. É porque a bola chega e tem que tomar uma decisão. Já tem muito goleiro que tenta dar drible. Já vi vários gols do goleiro querendo fazer graça. Eu concordo plenamente contigo. É irresponsabilidade. Mas nesse caso ele dominou mal a bola. Galera, fica de olho que aqui em Botafogo tem... Aqui eu falo que os nossos estúdios são aqui, né? É o vice, né? Aqui. Nossos estúdios são... Né? Os estúdios ficam em Botafogo, né? Mas você em todo o estado do Rio de Janeiro me assistindo, olha aqui, principalmente aqui no Rio de Janeiro, olha só que lugar legal. A Toca da Traíra, com muita alegria e satisfação.